Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é como resolver provas discursivas da UERJ. Hoje eu irei entrar em alguns pontos muito importantes e decisivos para na hora de resolver as questões da UERJ a gente ter uma maior assertibilidade, certo? Irei falar alguns pontos que vai te colocar como um candidato à frente de outros candidatos e também pontos cruciais que te colocará como aprovação dentro da prova da UERJ. Eu sou formado em História e entrarei nesse recorte específico. Então, de antemão, devido a essa introdução, eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História e eu irei explicar um pouco sobre a prova discursiva. Antes de mais nada, né, já que estamos falando do segundo exame de qualificação da UERJ, né, já que a gente passa pelo primeiro e o segundo EQ, que vai dar pontuação, né, A, B, C, D e E, né, aonde é o conceito A vale mais ponto, né, como 20 pontos, o B como 15 pontos, C como 10 pontos, o D como 5 pontos e o E eliminado. Temos o segundo exame de qualificação da UERJ, né? Que é o curso que você escolheu, vai ter duas matérias específicas, por exemplo, né? Quem quer cursar História vai ter a disciplina 10 questões de História e 10 questões de Geografia. Quem quer Relações Internacionais vai ter História e Inglês e por aí vai, Engenharia Química, Química, Matemática. Hoje irei falar um pouco sobre essas 10 questões de todas as disciplinas, né, de todos os cursos que vai a disciplina de História. Eu quero cursar Direito, então é Português e História. Irei falar dessas 10 questões. Em primeiro momento, a gente nunca pode deixar de pensar, né, e entender que a prova ela é discursiva, ela não é uma prova objetiva. Provas objetivas é aquelas provas que tem o A, B, C, D e talvez até o E, né? E aí você vai marcar, acertou, ponto, errou, zero. Na prova discursiva, ela já tem um outro mecanismo. Desses mecanismos requer também, né, que o candidato ele pode simplesmente não zerar, tirar um meio ponto, porque ele fez um meio acerto. Mas claro, né, pensando em termos de vestibular, em termos de onde os cursos são muito concorridos, então é pedido, né, que o candidato ele tenha uma maior assertibilidade. Então, se a questão vale de 0 a 10 pontos, que ele tire os 10 pontos, e a minha função é trazer aqui vocês para esse ponto, certo? É importante destacar que prova discursiva, ela não é uma prova onde que ele quer, de certa forma, objetiva, que você vai trazer dois tópicos e por aí vai. Um exemplo disso é, me dê dois aspectos sobre a Revolução Francesa. Aí você coloca a queda da Bastilha e o poder jacobinos no poder. Certo? Isso você colocar em tópicos não vai fazer sentido para o corretor, porque o corretor ele quer que você discursa, ele quer que você contextualiza, certo? E aí você tem lá aquele espaço que é demarcado para o candidato de escrever, de escorrer. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, o primeiro ponto para destacar é provas discursivas são provas que ela requer do candidato que ele discursa, que ele traga pontos importantes, que ele saiba contextualizar, certo? Um outro ponto importante é o que, né? É para você, na hora de resolver essas provas discursivas, eu gosto sempre de pegar a pergunta e transformar ela em resposta, certo? Por exemplo, numa pergunta diz assim, cite duas revoltas dentro da Primeira República. Aí você vai colocar lá, né? Aí eu já colocaria como resposta, né? Pensaria, pô, revolta da chibata e revolta da vacina, né? Aí eu colocaria assim, né? Duas revoltas dentro da Primeira República é a revolta da chibata em 1910 e a revolta da vacina em 1905. Olha como é que eu peguei a pergunta e transformei ela em resposta. A UERJ, ela requer isso também do candidato, que ele saiba sacar esses pulos do gato, certo? Você conseguir pegar a pergunta, transformar ela em resposta. A UERJ também, ela tem uns pontos muito importantes. A prova, ela requer do candidato também, né, que ele tenta também sacar, entender o que está acontecendo com a pergunta, com o comando da questão. A prova da UERJ de História, ela tem todo um roteiro que, se você for comparar as provas anteriores, isso faz muito sentido. Por exemplo, na prova da UERJ, se você pegar as primeiras questões, elas sempre trabalham do século XV, século XVI, pegando ali, né, Reforma Protestante, Renascimento Cultural,
início da colonização no Brasil. Ela pega também ali as questões dos recortes da expansão marítima. E aí ela vai começando ali no século XV, ela vai decorrendo para o século XVIII, depois ela adentra em história do Brasil, mas eu irei falar um pouco mais para frente as disciplinas que mais caíram, né? Os assuntos que mais caíram em história dentro da UERJ, beleza, pessoal? Um outro ponto muito importante, né, é que o que, né? Que você precisa conquistar o corretor. O corretor, ele tem que ler a sua prova, né? Não como mais uma que ele vai encontrar e vai achar as mesmas questões. Ele tem que saber que aquela prova ali, você está falando algo para ele. Você só não está fazendo ele pensar, questionar, será que é isso mesmo? Então você tem que trazer ele como um leitor da sua prova e não como um corretor. E como é que ele se transforma no leitor? Você fazendo feijão com arroz. A prova ela não quer que você, candidato, né, extrapole, traga coisas absurdas, sabe? Não, ele quer o feijão com arroz. Se ele pede duas revoltas na Primeira República, você vai falar de duas revoltas e acabou. É isso. Você trazer uma a mais, uma revolta a mais, como por exemplo de Canudos, isso não vai te garantir pontos a mais. Muito pelo contrário. Ela pode até te garantir pontos a menos, porque se você errar, você perde aquela questão. Então se ele pede X, dx, se ele pede Y, dy, se ele pede XY, dxy. Nada mais além disso. Isso que é importante, certo? Um outro ponto também, vocês têm que estar muito atento ao comando da questão. Porque dentro da prova da UERJ, né, ela tem vários dispositivos, né, como figuras, imagens, nós temos o textos. Depois do texto, nós temos o comando da questão. O que aquela questão está pedindo, né? Referente ao texto, né? Às vezes, esse comando da questão está pedindo para você citar aspecto, indicar, apontar, mencionar. Então é importante você trazer esse ponto, certo? Às vezes ele também, a prova ela requer do candidato diferenciar. E o que significa diferenciar um ponto do outro, né? Às vezes o que tem um aspecto em um não tem um aspecto no outro. Ele quer que você traga a diferença. Às vezes ela requer que o candidato, né, traga os dois pontos que tem nos dois processos históricos ou nas duas figuras históricas. Um exemplo disso, se nós pegarmos a Revolução Francesa de 1789, pegarmos a Revolução Russa de 1917, podemos achar muitos aspectos similares, certo? Porque os dois foram um processo de queda do absolutismo, queda do czarismo, enfim. Porém, existem algumas diferenças. Quais as diferenças? Uma foi um caráter burguês que foi direcionado, um caráter popular, desculpa, feito pela população, mas foi direcionado pela burguesia. O outro foi um caráter popular direcionado pela própria população, de um caráter socialista. Olha como é que tem perspectivas iguais, mas mecanismos também diferentes. Um foi a burguesia, o outro foi o socialismo, foi o proletariado. Mas os dois teve um caráter popular, todos passaram por um caráter popular. Isso também é importante no comando da questão, a gente adentrar esse ponto. Nós devemos muito evitar adjetivos dentro desta prova. Além disso, né, não podemos, como candidato, generalizar. O que foi a Revolução Francesa? Cite dois aspectos. Foi uma revolução que acabou com a monarquia. Isso explica o quê? Isso responde o quê? O corretor, quando ele olha a sua prova, ele quer conteúdo, ele quer o que você está pedindo. Não adianta ficar o famoso encher linguiça. Eu vou ficar enchendo linguiça aqui para ganhar alguns pontinhos. O corretor ele vai sacar. Ele corrige 1001 prova. São várias e várias e várias provas. Você acha que só você que vai querer encher linguiça, só você que vai passar batido? Ele sabe. Então, se ele está pedindo um aspecto, dê o aspecto. E esse aspecto ele é fundamental. Ele não quer que você generalize, traga conceitos. Dê um aspecto por exemplo, dê um aspecto do período ditatorial no Brasil, que vai de 1964 a 1985. Um aspecto foi a violência. Isso explica o quê? Isso traz o quê? A violência? Violência de quê? Violência para quê? Aí você tem que trazer, dentro do aspecto da ditadura militar, nós tivemos a violência institucional, que as pessoas não poderiam ir lá votar, a violação dos direitos civis com o AI-5. Isso é
resposta. Não a violência. Violência não explica nada. A sociedade não explica nada. Não queremos dentro de uma prova discursiva uma generalização. Isso não explica por si só a situação. Atenção, pessoal, muita atenção pelo espaço oferecido. Se você tem 5 linhas, você pode completar até as 5 linhas. Você não pode passar das 6 linhas. Então já será desconsiderável. Ah, é preciso que você feche todas as linhas? Não, você pode responder a questão em 2, 3 linhas. Tá tudo bem, desde que você responda a questão. Se pediu X, dê X. Ah, minha resposta passou disso. Então tá errado. Ou então você contextualizou demais. Uma prova objetiva, ela é discursiva, ela quer só o certo. Transforma a pergunta em resposta e acabou. Contextualiza um pouquinho o básico, em mais de 3 palavras no máximo. Contextualiza e traz o conteúdo. Dá um ponto, depois dá um traço e traz os 2 pontos importantes. Dá aquela contextualizada. Ah, o objetivo é tal, X, é Y. É isso e acabou. Isso que ele quer do corretor, certo? É importante, né, como eu trago para vocês, ele ser um leitor e não um corretor, certo? Eu quero já fechar esse vídeo aqui, né, trazendo um ponto muito importante, que a UERJ ela é uma prova também, né, que ela requer do candidato, que o candidato ele tenha uma bagagem de preparação de estudo muito maior, certo? Porque uma pessoa que vai resolver uma questão discursiva, ela tem que estar muito bem preparada, para ela não chegar no dia da prova e ficar assim, o que eu vou fazer, o que eu sei, o que eu não sei. Não é momento para a prova, para você olhar e não saber responder, não saber o que é. Então, se você estudou direitinho, se você seguiu o manual do candidato, conteúdo programático, fez muito simulado, é importante que você, candidato, tenha feito bastante simulado para no dia da prova vocês olharem como se fosse mais um simulado, olhar as provas anteriores, olhar as respostas padrões, né? E comparar, ver se está tudo certo. Isso vai te colocar já no ponto crucial dentro desta prova. É importante saber discernir o que é informação para o que é o aprendizado. A informação é o que você sabe. A informação está ali, ela está sem forma, sem conteúdo. Aquilo é uma informação. O conhecimento, o aprendizado, é o que você faz com essa informação e aplica ele na prática. Eu trago até esse exemplo em sala de aula, certo? A informação é você saber dirigir, saber passar a primeira, a segunda, saber o que é uma embreagem, o que é um freio, o que é o retrovisor de um carro. Já o aprendizado é como é que você pega esse carro, sai do ponto A ao ponto B. A prova ela quer isso do candidato. Tem informação? Não tem? Agora, como é que você aplica essa informação? Como é que você transforma essa informação em aprendizado? Certo, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Eu fiz algumas comparações recentemente, eu estou gravando esse vídeo em 2025, poucos dias antes da prova, né? E eu vi que o que mais cai, né, pensando em história, né, na questão da história, cai bastante história colonial. A história colonial eu espero que vocês dêem uma atenção muito grande, porque é um período da história que foi muito extenso, muito longo, pensando em revoltas, pensando em período da escravidão. Também cai bastante sobre segundo reinado, fique atento ao segundo reinado. Cai também, né, bastante questões sobre Era Vargas também, fique atento também sobre os contextos das Eras Vargas. Nunca confundam Era Vargas com aquele período da República Populista, onde é que o Vargas ele vai reinserir do poder a partir de 1950, o suicídio de Vargas. Não é do período Vargas, da Era Vargas, entenda essa diferença, isso é importante. E a UERJ provavelmente ela pode cobrar isso de você. Ela pede também bastante em questão de história geral, né? Ela vai pedir também Revolução Russa, que eu vi bastante, eu comparei bastante essas provas. Teve Revolução Russa. Ela vai pedir outros pontos também, né? Como já caiu revoluções do Haiti, períodos da escravidão no segundo reinado cai bastante. Fiquem atentos. Por que cai bastante escravidão? Porque o Brasil até hoje não superou, nem como o mundo também todo, a questão do racismo. E o racismo ele é uma consequência do período escravocrata. Então fiquem atentos para esses temas, certo? Lembre-se sempre disso, a UERJ ela vai do século XV até a contemporaneidade. Então não foque em Idade Média, Idade Antiga, isso não cai na UERJ no segundo EQ. E aí vamos proporcionar cada vez mais
uma boa prova. Eu desejo a todos, né, que vai fazer, está vendo esse vídeo, uma boa prova. Fiquem tranquilos, fiquem calmos e confiem no estudo de vocês. Tenham boas estratégias na hora de resolverem a prova. Você não tem que simplesmente chegar e fazer a prova. Você tem que ter uma ótima estratégia, saber as questões mais fáceis para vocês e ir resolvendo, certo? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. E essa foi o meu vídeo sobre como resolver questões de história da UERJ.